e amigos, muita paz a todos. É com muita alegria e foi com muita expectativa, muito entusiasmo, que aguardamos a chegada desse dia, dessa palestra, no âmbito das comemorações dos 10 anos da SEJA. Nós teríamos hoje, talvez, alguns minutos, ou talvez, se dispuséssemos, ficaríamos aqui até 1 hora para comentar essas fotos que foram apresentadas e depois fazer a palestra de mais 1 hora. Mas a Sênia já me disse que termina 5 minutos mais cedo. Então, eu vou direto para a palestra, eu vou fazer um breve preâmbulo antes para dizer duas coisas. Uma, que nessas fotos, a única pessoa feliz é o Oscar. Está felicíssimo, porque era gordo e ficou magro. Né? Então, o Oscar se olha e se admira, né? E está felicíssimo. E a outra é que Diego me ama profundamente. Eu não estou dizendo de público, Diego, né? Porque ele só escolheu fotos a dele. Ô, Diego, umas melhores. A terceira coisa é que Diego tem usado muito um aplicativo que se chama Instagram e ele botou um filtro de bronzeamento. Eu estava comentando com você, até tanto você está bronzeada, né? Está um bronzeamento, né? Perfeito, né? Então, dizer essas coisas para quebrar o clima de tensão e começar a palestra efetivamente, né? E antes da palestra, dizer que quando Fátima me pediu o tema, eu pensei uns dias e aí eu achei que eu tinha chegado num tema excelente. Eu lembro que no dia que eu cheguei ao tema, né, Diálogos da obra de Joana de Ângeles com o Livro dos Espíritos, eu até me admirei. Eu disse, poxa, eu realmente devo estar na minha maturidade como expositora. Que tema, né? Aí mandei para a Fátima por e-mail. Aí, 2 dias depois, Fátima me mandou a relação de todos os temas. Aí o de Oscar foi 3 sábios, 2 questões e um grande problema. Aí eu me arrasei. Eu digo um tema desse, né, de Oscar. Então, fiquei nessa expectativa do dia de hoje. E, de fato, né, uma grande expectativa para todos nós na comemoração desses 10 anos da SEJA, que vamos chegando já ao momento mais importante, que será na próxima quarta-feira e no próximo sábado. Pensando nesse tema, diálogos da obra de Joana de Ângeles com o Livro dos Espíritos, e mais especificamente na noite de hoje, por força das circunstâncias recentes, eu acrescentaria ao tema diálogos da obra de Joana de Ângeles com o Livro dos Espíritos em defesa da vida, nós vemos que a obra de Joana de Ângeles, ela é toda construída em função da sua relação com a codificação. Aliás, esse espírito a quem tanto admiramos e em cuja homenagem erguemos esta casa, está presente no trabalho da codificação com 2 mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as mensagens assinadas com o nome de Um Espírito Amigo. Então, é um espírito, de fato, muito sábio e que já vem comprometido com a obra de Jesus desde o alvorecer do cristianismo. Nós vamos encontrar no relato de Marcos e de Lucas a relação das mulheres piedosas e lá figura o nome de Joana de Cusa, que era o nome de Joana de Ângeles à época da sua existência em que ela esteve com Jesus. Oscar costuma dizer para nós que a interação de Joana de Ângeles com Jesus deve ter sido algo tão vívido e tão profundo que isto a marcou de uma forma tão intensa que se reflete, por exemplo, de uma forma inequívoca nas mensagens que ela escreve e que, não raro, todas elas terminam com exemplos da vida de Jesus. Todos os livros de Joana, que são livros de mensagem, há essa referência a Jesus. E há, mais especificamente, uma mensagem, uma referência ao nascimento de Jesus. Em alguns livros, 1, 2 mensagens por vezes. Isso já deu ensejo a uma obra suplementar que se chama Benesses Natalinas, com uma coleção de mensagens só sobre o nascimento de Jesus. E mais do que isso, nós vamos encontrar essa referência de Joana a Jesus na construção daquilo que se chama de a psicologia espírita ou da obra, da série psicológica de Joana de Ângeles. Ali, aprofundando um elemento que era indiciário na área da psicologia, que era Jesus como terapeuta, e que está especificamente na obra da psicóloga Hannah Wolff,
Joana de Ângeles vai trazer Jesus como o maior terapeuta, o melhor terapeuta e como centro da nossa vivência e da nossa recuperação emocional e espiritual, como a nos dizer que todos nós precisamos de um terapeuta de modo amplo e que esse terapeuta, sem dúvida alguma, é Jesus. Há mais ou menos uns 10 anos, talvez um pouco mais, a seja, não tinha sido fundada, eu escrevi 2 textos sobre a obra de Joana de Ângeles, numa tentativa de fazer uma espécie de ordenação, de categorização da obra de Joana de Ângeles. E tenho, ao longo desses anos, me surpreendido, porque o que me pareceu, naquela época, uma categoria para o que existia, 10 anos depois, tem se mantido. Sempre que é lançado um livro novo, eu vou ler o livro esperando que aquela categoria que eu lancei tenha já sido modificada, mas ainda não. E são 4 os segmentos da obra de Joana de Ângeles, e é importante compreender esses segmentos para que, didaticamente, nós possamos compreender, aos poucos, o pensamento desses livros. Nós diríamos que o primeiro segmento da obra de Joana de Ângeles são os livros de mensagens evangélicas. Esses livros se iniciam com a primeira obra de Joana, psicografada por Vivaldi, que foi Mestre de Amor, um livro que completa este ano 48 anos. Portanto, nós já entramos naquela fase de pensar na comemoração dos 50 anos de Mestre de Amor. Um livro que tem 60 mensagens e que tem, por exemplo, a inigualável mensagem Jesus Contigo, que é a de número 59 daquele livro, sobre o roteiro do Evangelho no Lar e a importância desta obra. Nesse segmento, nós temos ainda os 2 livros que eu diria que são da minha predileção, Rumos Libertadores e Celeiro de Bênçãos. Aliás, Explorações Evangélicas. Mas temos também outras obras inigualáveis, Celeiro de Bênção, Otimismo. Temos ainda Garimpo de Amor, um livro extraordinário, todo ele sobre o amor. Joana de Ângeles se dá ao luxo de escrever 60 vezes nesse livro sobre o amor, quando ela já tinha escrito outras tantas sobre o mesmo tema. São livros excelentes para o Evangelho no Lar. São livros que trazem exatamente esse traço da mensagem, da vivência, aliás, de Joana com Jesus, e reforçam essa mensagem de que ele é o nosso grande guia, o nosso modelo. Um outro segmento da obra de Joana de Ângeles são aqueles que denominamos os livros estudo da codificação. E tem aí nesse campo Lampadário Espírita, Estudos Espíritas, Leis Morais da Vida, mas nós colocaríamos também, embora não façam referência expressa ou explícita à codificação, Dias Gloriosos e No Limiar do Infinito. Dias Gloriosos, um livro da década de 2000, e No Limiar do Infinito, um livro mais antigo da década de 80, onde estão as reflexões, as dissertações de Joana de Ângeles sobre os temas filosóficos. Esses livros são aqueles que as pessoas costumam dizer que são os livros difíceis que a mentora escreveu. Mas nós vemos que esses, na verdade, são os livros didáticos, os pedagógicos da obra de Joana, porque neles há uma citação de O Livro dos Espíritos, quando não há, por exemplo, como em Lampadário Espírita, uma citação do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, Lampadário Espírita foi um livro escrito para o Evangelho no Lar. Foi o livro, por exemplo, pelo qual nós começamos em nossa casa o Evangelho no Lar. E em seu próprio prefácio está dito isso. Eram mensagens que comentavam a codificação, textos que os espíritas deveriam usar em seu Evangelho no Lar. Então, esse é um segmento, digamos, relativamente pequeno, se comparado ao primeiro, mas um segmento que contém livros de uma profundidade e, diria mesmo, de uma atualização do pensamento kardeciano. Talvez, se não explicitamente uma atualização, mas, com certeza, de uma tradução do pensamento de Kardec ao nosso entendimento. E, curiosamente, esse segmento, né, eu tenho uma história feliz com ele, e hoje eu estava me lembrando que o livro Estudos Espíritas foi o livro através do qual eu me apaixonei pela obra de Joana de Ângeles, porque, como toda adolescente, eu queria ser diferente. E, na minha época, os adolescentes liam a coleção de André Luiz. E como a coleção de André Luiz é prefaciada por Emmanuel,
eu queria ser diferente, aí eu disse no meu grupo de juventude que eu gostava de ler Joana de Ângeles porque ela escrevia os próprios prefácios de seu livro. Hoje, tudo que eu quero é que um dia Emmanuel escreva um único período para mim. Publique os seus textos. Porque o maior luxo que alguém pode ter é Emmanuel escrever um prefácio, que é o que ele faz com André Luiz. Lá no prefácio de Nosso Lar, apresenta o novo amigo. Quisera eu que um dia Emmanuel quisesse fazer isso comigo, me apresentar, né, como autora. Mas, enfim, devaneios de uma adolescente, eu dizia para o grupo que eu adorava Joana porque ela escrevia os próprios prefácios. E como de estudos espíritas, naquele tempo eu só tinha entendido o prefácio, então eu li o prefácio várias vezes para dizer que eu tinha lido. E depois eu fui lendo os capítulos, depois eu fui ler Lampadário Espírita e por aí fui. Isso estava no fundo da memória e eu me lembrei hoje de manhã, né? Como a memória é plástica, né? Nunca mais eu tinha me lembrado disso, que já se vão alguns anos. O terceiro segmento da obra de Joana de Ângeles é o que nós poderíamos chamar de a coleção Vida Feliz, em homenagem ao livro Vida Feliz, que tem 200 mensagens. Essa coleção tem ainda, por exemplo, episódios diários, Alegria de Viver, Filho de Deus, que é um livro muito bonito, e nós colocamos os livros que são os livros para leitura diária, os livros curtos, os livros prosaicos, os livros fáceis de Joana de Ângeles. Conta de Valdo que Vida Feliz foi escrito por Joana porque ela ouviu um comentário de uma pessoa da Mansão do Caminho. Divaldo disse que certa vez estava conversando com uma pessoa da mansão, e não era assim qualquer pessoa, era à época a secretária de Divaldo, que às vezes revisava a datilografia e posteriormente a digitação que Divaldo fazia das mensagens. E certa vez a secretária, que era uma senhora, disse para ele: olha, eu confiro tudo isso aqui para ver se a ortografia está certa, mas Joana é difícil. Eu confesso que esses anos todos eu entendi muito. E Divaldo disse que nessa hora teve a oportunidade de ver Joana de Ângeles, que estava na sala, balançar a cabeça. Eu imagino assim, eu queria ter visto essa cena, né? O ar de Joana balançando a cabeça. E 15 dias depois, diz Divaldo, ela chegou com uma proposta de psicografar uma obra para o povo. Eu nunca me senti tão contemplada, porque eu entendo Vida Feliz do começo ao fim. Eu leio as 200 mensagens e entendo. Eu já li de várias ordens, um dia desse eu comecei a ler de trás para frente, da 200 até a 101. Já tentei até memorizar. Eu tentei imitar um colega que eu tenho que sabe poemas de cor. Eu digo, como eu não sei poema decorado, eu vou decorar Vida Feliz. Então, Vida Feliz é esse livro em que nós nos sentimos contemplados, com 200 mensagens de otimismo, mensagens de esclarecimento, num vocabulário que todos nós conhecemos. E seguem esse mesmo grupo, episódios diários, Alegria de Viver, que são livros mais fáceis. O quarto grupo nós deixamos, por fim, para aquilo que poderíamos chamar os livros tese, que são os livros que apresentam a série psicológica de Joana de Ângeles, que começam lá com Jesus e a Atualidade, prossegue com o Homem Integral, Autodescobrimento, Triunfo Pessoal, Plenitude e tantos outros. E há um detalhe na série psicológica que Joana de Ângeles anunciou que ia terminar. Em Triunfo Pessoal, quem comprar o livro vai ver no prefácio que ela disse que é o último da série. E aí eu lembro que à época, quando eu li, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu fiz um raciocínio ingênuo de pensar que Joana tinha dito tudo sobre a alma humana. E ela mesma vai continuar essa série lançando posteriormente obras como Em Busca da Verdade, que certamente é um dos 5 melhores livros que eu já li ao longo da minha vida. E mais recentemente, Psicologia da Gratidão. É o último livro que, nesse momento, está na série psicológica, porque eu imagino que talvez ela vai escrever muitos outros livros ainda sobre a série psicológica, aproveitando a vitalidade de Divaldo, e nós aguardamos o desdobramento desta série. E é uma autora absolutamente versátil. Nessa obra, a série psicológica, nós vamos encontrar a leitura de Joana de Ângeles, a sua flexibilidade em passear por diversos autores e fazê-los coadunar-se com a doutrina espírita, resgatando muito da obra de Jung. E segundo o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que estará conosco na próxima quarta-feira, Joana teria dito a Divaldo que estudou psicologia por 80 anos na espiritualidade e um dos professores era Jung.
ou seja, uma faculdade do quarto mundo, né? Que a gente está doido para fazer vestibular para ela, mas haja fôlego, haja tempo, né? Imaginemos a possibilidade de estudar numa universidade da espiritualidade por 80 anos, com um mestre, entre outros, como Jung. Porque Jung é o nome que nós conhecemos, e os outros que estão lá? Os grandes psicólogos da espiritualidade, que estão trabalhando pela Terra, que não reencarnaram aqui, ou que tiveram passagens anônimas e lá estão agora, como os grandes expoentes desta era em que o emocional e o espiritual precisa ser trabalhado. Então, nós não estamos falando de um espírito que faz observações pueris, ingênuas sobre a psicologia. Talvez nos falte uma cultura, uma literatura, um entendimento, inclusive, da personalidade humana à luz do espiritismo, para nós entendermos melhor a obra de Joana de Ângeles. E o requisito número 1 para o entendimento da obra de Joana de Ângeles é que nós aceitemos os pressupostos dessa obra, que são o autodescobrimento, a autoiluminação, que é a tradução recente da expressão reforma íntima, muito conhecida na obra de Chico Xavier, que é, no fim das contas, uma tradução daquela expressão de Kardec aos espíritas, quando diz que os espíritas serão aqui, os verdadeiros espíritas são reconhecidos por trabalharem as suas más inclinações, por fazerem a sua transformação moral e vencerem as suas más inclinações. É essa sentença de Kardec que Joana de Ângeles está trabalhando na obra da sua série psicológica, em aproximadamente 14 ou 15 livros, se não me falha a memória agora. É para nos fazer entender o que é a transformação moral e domar as más inclinações que ela escreveu essa série psicológica. E é inicialmente para nós, os espíritas, evidentemente. E secundariamente, como é uma obra que dialoga com a ciência, trará, e já trouxe, e está trazendo, uma contribuição decisiva à psicologia transpessoal. Então, a obra de Joana de Ângeles tem esses 4 grandes segmentos, e o último livro, Liberta-te do Mal, é um livro que está enfeixado nesse primeiro segmento, que é um dos livros de mensagem. Nessa apresentação das 4 segmentos, eu queria dizer que há um detalhe muito interessante em relação à fundação da SEJA com o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É um livro interessantíssimo em que Joana aprofunda temas e sentenças do Evangelho segundo o Espiritismo. Para fundar a SEJA e construir o nosso primeiro salão, que não é esse, nós vendemos mais ou menos uns 200 livros dele. Não foi isso aí? Olhando retrospectivamente, hoje eu tive a impressão que eram os 500. Eu não sei onde Oscar arranjou tanto livro. Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Na livraria a gente praticamente só tinha esse livro. A gente fez promoção umas N vezes desse livro, até que vendeu todos os 200 e nós construímos o nosso primeiro salão. Portanto, a SEJA tem um compromisso muito grande com essa obra de Joana específica, o Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é uma obra que nos permitiu uma primeira etapa da nossa existência como instituição. E só para finalizar essa parte inicial da palestra, essa obra de Joana de Ângeles é tão importante, tão vasta, que já rendeu várias obras subsidiárias. Nós destacaríamos aqui somente 3. Um que é Repositório de Sabedoria, que é um livro relativamente antigo, do final da década de 70 e começo da década de 80, em 2 volumes, com frases temáticas de Joana de Ângeles. Então, há um conjunto de frases sobre caridade, amor, justiça. É um livro bastante interessante. Depois nós temos uma obra da década de 90, intitulada Joana Responde, que é uma compilação de uma série de perguntas cujas respostas são identificadas na obra de Joana de Ângeles. E temos uma obra específica que se chama Elucidações Psicológicas em Defesa da Vida, que é uma espécie de dicionário sobre os temas psicológicos da obra de Joana de Ângeles. Então, é um material vasto que aguarda a nossa leitura, o nosso entendimento, aguarda o nosso esforço intelectual, a justificativa de dizer que Joana é difícil,
não se sustenta mais, porque nós temos as obras mais simples, mais elementares, como Vida Feliz, que apesar de simples não significa dizer que não são profundas, pelo contrário, é um livro muito profundo, e quando nós paramos para refletir sobre cada uma daquelas 200 mensagens, nós vemos a profundidade de Joana de Ângeles, e naquele livro ela revela a sua imensa capacidade de síntese e o seu domínio da língua portuguesa, que é outra coisa que a mim particularmente chama a atenção em Joana de Ângeles e Emmanuel, é o domínio perfeito da língua portuguesa. Sobretudo nela, que no século XV para XVI, quando estava reencarnada do México, tinha como interlocutor e correspondente nada ninguém menos do que o padre Antônio Vieira. Então, nós estamos falando de espíritos que dominam o português, não é de hoje, e de espíritos que sabem se expressar e escrever, e também não construíram nessa experiência. Pensando, então, mais especificamente nesse diálogo, ou, na verdade, no plural, né, diálogos, que são inúmeros da obra de Joana de Ângeles com o Livro dos Espíritos, nós pensamos, por força do acontecido desta semana, da votação do Supremo Tribunal, esse subitem em defesa da vida. Todos nós acompanhamos nesta semana a votação histórica para o Brasil de 8-2, que permite, no caso, atestado de fetos com anencefalia, que é uma designação genérica, que a gravidez seja interrompida desde que a gestante assim autorize, sem que isso seja considerado crime na legislação brasileira. Essa foi uma causa que se arrastou por 8 anos no Supremo e que foi colocada, pasmem, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde. Eu comentei isso com um amigo e ele fez a seguinte observação: não é nada para que fiquemos tão atônitos ou admirados, porque o paradigma da saúde no Brasil ainda é um paradigma materialista. Então, é coerente com o paradigma materialista e que certamente está influenciado por uma noção de vida vinculada à utilidade e à produção, e aquele que não tem a perspectiva de uma vida nesses dois termos tenha a sua vida ceifada, interrompida. Então, na base dessa discussão que se arrastou por 8 anos e que nós vimos nesta semana, a ideia, a compreensão é de que em aquela vida, não podendo se alargar e não sendo útil, na verdade, tornar-se-ia para os que assim pensam uma fonte de despesa para o Estado, é preferível interrompê-la antes. É um pensamento absolutamente materialista, de uma lógica produtivista a toda prova. E nós fomos, então, observar fatos na obra de Joana de Ângeles muito interessantes. Antes, porém, uma nota digna de relevo. Eu fiquei muito surpresa acompanhando o julgamento quando eu vi o então presidente do Supremo Tribunal, ministro César Peluso, votar contra a aprovação, e isto me trouxe, por aquele senhor, por aquele juiz, uma admiração profunda, porque ele está encerrando a sua gestão à frente do Supremo Tribunal. Ele completará 70 anos nas próximas semanas e será, por lei, substituído por Aires de Brito, e ele encerra a sua gestão tendo tido a coerência e a coragem de votar contra. O voto dele, em resumo, tem a seguinte declaração que eu vou ler para vocês. Vislumbrar, pois, na ínfima possibilidade de sobrevida, na sua baixa qualidade ou na efêmera duração pressuposta, argumento racional para ceifá-la por impulso desse efusivo, por economia ou falsa piedade, é, a meu ver, absolutamente insustentável à luz da ordem constitucional que declara, sobreleva e assegura valor supremo à vida humana. O voto do ministro segue. Esse texto parece absolutamente incompreensível. Se vocês não compreenderam, não se espante, eu também não compreendi, não. Eu li 5 vezes. Aí depois eu fui verificar direitinho que ele tinha votado a favor. Mas é muito interessante quando ele destaca que quaisquer que sejam os argumentos, na observação dele, vejamos, a meu ver, absolutamente insustentável à luz da ordem constitucional que declara, sobreleva e assegura
valor supremo à vida humana. Portanto, ele estava dizendo que os que estavam votando a favor estavam sendo contra a Constituição Federal. Só traduzindo, acionando a tecla SAP, para a gente poder entender o que o ministro disse. Então, ele encerra tendo tido essa participação importante e o que vai assumir, Aires Brito votou a favor. Dito isto, eu fui, ao longo da semana, pensar exatamente nessa questão e buscar o que Joana de Ângeles nos tem a dizer sobre essa sentença, essa condição nova que se apresenta para o Brasil. De modo geral, nós temos a impressão e a sensação, num primeiro momento, foi a sensação de uma grande derrota, de que nós fomos profundamente derrotados. Do ponto de vista legal, então é uma dificuldade para o Espírito, é uma necessidade de recomposição do seu processo de evolução, do seu processo em que, em outro momento, atentou em relação às leis de Deus. E no caso dessa mãe, cujo depoimento apresentamos, nós vemos que há uma sensível. E para terminar, e aí quando eu li o depoimento, eu fiquei bem desconfiada que ela era espírita. Porque se ela não frequentar nenhum centro espírita, ela já é espírita sem saber. Ela diz assim, eu fui mãe do meu filho, 9 meses, 48 horas, continuo sendo mãe dele depois da vida. Eu disse que se Chico Xavier tivesse alguma conexão com ela, a comunicação ia ser o contrário. Ela ia mandar uma carta para Chico entregar o filho desencarnado. Né? Porque vejam a compreensão, eu continuo sendo mãe do meu filho. É nesse sentido que a obra de Joana de Ângeles vai nos apresentar essa relação de defesa da vida, que é muito mais ampla do que esse caso, mas nesse caso especificamente. E no capítulo Perante a Prole, do livro Lampadaria Espírita, Joana apresenta algumas ideias que nós vamos citá-las aqui brevemente. A primeira delas, que muito nos chama a atenção, diz assim: os pais não são os construtores da vida, porém os médiuns dela, plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor, mostrando exatamente que a nossa relação com os filhos não é uma relação de construção da nossa parte. Nós somos intermediários. Há uma outra mensagem que ela diz: os filhos são programados na dimensão extrafísica. Então, nós assumimos o compromisso com os nossos filhos. E um nossos aqui muito amplo. Os nossos filhos biológicos, os nossos filhos adotivos, os nossos filhos com deficiências, os nossos filhos com extremas possibilidades, os superinteligentes também sofrem muito na Terra. Assim como aqueles que estão com a inteligência impedida de ser apresentada. Mas são os nossos filhos. Nós assumimos compromissos com eles antes da vida. E mais adiante, nessa mesma mensagem, ela diz: o filhinho que te chega é compromisso da tua existência. E nós pensamos nessa dimensão de que eles são compromissos da nossa existência. E ao dizer isso, Joana de Ângeles está exatamente retomando, entre outras, essa questão de número 355 de O Livro dos Espíritos, que nós lemos. E mais especificamente, na questão 357, Kardec faz aos espíritos a questão específica para o caso que estamos apresentando. Que consequências tem para o espírito o aborto? No caso aí, para o espírito do reencarnado. É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Essa é a resposta dos espíritos. Sem censura. É uma existência nulificada que ele terá de recomeçar. Quando nós lemos a literatura espírita, e aí mais especificamente a obra de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda, e nós vemos o empreendimento dos espíritos no processo encarnatório, nós vemos que não é tão simples assim recomeçar na existência. Não é tão fácil reencarnar na Terra. Parece fácil, mas não é. É muito difícil reencarnar na Terra. A concorrência é enorme. É um vestibular de primeiro. Então, para quem pensa em vestibular, a gente já passou por um. Né? Eu vejo os alunos muito nervosos em termos de vestibular e concurso, e às vezes eu digo para os meus alunos, mas você já passou por um. Não, professora, nunca enfrentei um concurso, vou enfrentar agora. Meu filho, já enfrentou. Você reencarnou. Eles riem, acham graça. Tem uns que acham que eu não sou muito certa do juízo, né? Acham graça, mas é verdade.
mas todos nós já passamos por esse concurso. Nós nos inscrevemos e não tem prova de assinalar. Não tem prova de assinalar. Isso é o mais interessante. A prova é um requerimento de boas intenções. Então, por isso, todos nós colocamos no requerimento a autoimagem positiva. Melhor filho, melhor esposa, ou melhor esposo, profissional mais dedicado, espírita em tempo integral. Nós botamos lá no requerimento. Redação perfeita, aprovação, processo reencarnatório. Agora, quando vier um Enem da vida para ver se a gente está aplicando, aí a nota cai. Então, o interessante é a gente pensar que a reencarnação é programada para as nossas necessidades, mesmo que a necessidade dos espíritos seja essa necessidade de pouco tempo de vida no sentido biológico da expressão, no sentido em que nós conhecemos. E especificamente na obra Leis Morais da Vida, no capítulo intitulado Filho Deficiente, que eu reli hoje, o texto todo se enquadra nessa temática que nós estamos vivendo. E há algumas frases de Joana que vale a pena destacar nesta noite. Ela começa a descrever a experiência dolorosa dos pais que se deparam com a deficiência dos filhos. Como esse é um livro antigo, da década de 80, se não me falha a memória, nós não tínhamos, assim, aliás, no livro de 77, nós não tínhamos exames tão especializados como nós temos hoje, durante o período pré-natal. Então, muitos pais só sabiam das deficiências dos seus filhos quando os filhos nasciam. Hoje, eles sabem antes, durante o período da gravidez, evidentemente, quando é uma gestação devidamente acompanhada e tudo mais. Todavia, isso não diminui o impacto. Eu convivi agora recentemente com várias colegas que estavam grávidas, inclusive a minha própria irmã mais nova, e um grande momento de tensão dessa gestante é um determinado exame que vai detectar se a criança tem alguma síndrome, entre elas a síndrome de Down. E acompanhei agora o caso de duas colegas muito tensas em relação a isso. A questão se resumiria, se fosse possível resumi-la, ao seguinte: saber antes ou depois, o impacto é o mesmo. Evidentemente, saber antes permite um parto assistido muito mais acolhedor para a mãe e para a criança que precisa de cuidados imediatos. Mas Joana vai, então, falando sobre o filho deficiente e descrevendo esse impacto que os pais sentem, e ela diz: agora, o que contemplas não é o filho desejado, mas um feio espécime mutilado, enfermo e frágil. Vejamos que essa sentença descreve perfeitamente a sensação de quem está vivendo um drama como esse. E mais adiante ela diz: quem agora que chega ao regaço com deficiência e limitação, recupera-se no cárcere corporal das arbitrariedades que interpretou. Então vejamos aí a conexão com o livro dos Espíritos. Mais adiante ela diz: não cometeu sozinho, todavia estavas ao lado dele. Vejamos que sentença, né? Nós estávamos ao lado. Talvez a mão invisível, por exemplo, que tenha armado o suicídio de alguém. Talvez, em outra circunstância, pais inflexíveis que levamos com a nossa neurastenia íntima filhos ao suicídio. Estamos recebendo novamente nessa condição. Escrevemos aquele requerimento bem certinho, muito bonito, nos comprometemos com a espiritualidade, estamos de fato abraçando os filhos nessa nova oportunidade. Às vezes foram eles, a nossa mão não estava lá, armando o suicídio, mas eles. E para recuperarmos somente o amor imenso de uma grande alma, para recuperar somente um amor que vinha sendo construído ao longo das existências. Portanto, esses filhos voltam, evidentemente, para famílias que possam recebê-los e que possam exatamente estimular-lhes o progresso e a superação. Sobre isso, Joana de Ângeles diz: renteia com ele na limitação e aumenta-lhe, mediante o amor dinâmico, a capacidade limitada, seja para ele o que lhe falta. Então, é exatamente nessa condição de ser pai ou mãe,
de um filho deficiente ou em dificuldade, e a nossa atividade se desdobra. E isso é uma prova diferenciada. Isso é o holocausto dos nossos tempos. Porque não é fácil, não é? Se cuidar dos nossos filhos, que são ditos normais, não tem nenhuma dificuldade ou limitação motora ou cognitiva, é um desafio. Imaginemos lidar com aqueles filhos que têm limitações. E mesmo no caso de anencefalia, isso não justifica o nosso afastamento deles, porque pelas leis que regem a vida, pelas leis divinas, nós estamos juntos e voltaremos juntos em um outro momento. Então, só para concluir as sentenças aqui de Joana de Ângeles sobre essa questão importante e que tocou a todos nós essa semana, ela diz o seguinte: o filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e a enxança que ele te roga para alcançar a felicidade. É nesse sentido que nós entendemos, à luz do Espiritismo, que nós estamos diante de uma fronteira nova. Com essa definição do Supremo Tribunal Federal, nós precisamos cada vez mais falar em reencarnação, falar que a vida continua, falar que nós voltamos a viver na Terra e que todas as formas de vida na Terra são importantes, são igualmente meritórias, precisam de apoio do Estado, da sociedade, de apoio médico, religioso, para que nós, como espíritos que pertencemos a este mundo, possamos aqui progredir. Nesse sentido, nós vemos também uma grande manipulação nessa decisão que traz para o lado mais frágil do processo, historicamente mais frágil, colocar na mão da mãe o direito ou o dever ou a possibilidade de assinar para a interrupção da gravidez. Não nos enganemos, porque como mulheres, isso foi uma inversão do suposto poder que nos foi dado, mas infelizmente um poder para a morte, para ceifar a vida. Nós não podemos ser a favor dessa questão, nem dessa sentença. Porque a lógica do espiritismo não é a de ser contra o aborto, mas de ser a favor da vida em todas as suas formas de expressão com dignidade. Nesse sentido, fica então o nosso agradecimento a Seja por aceitar, nesses 10 anos, a nossa colaboração, já nos inscrevendo para os próximos 10 anos, e agradecer ao nobre espírito Joana de Ângeles, que tem sido anjo tutelar das nossas vidas em muitas experiências, todas elas exitosas. E deixamos para todos a sugestão de que leiam a obra de Joana de Ângeles. Muita paz. E esse é um dia muito especial como expositora, um upgrade em minha vida. Estou falando para vocês e para muita gente que nos ouve longe daqui. Muito obrigada.